Oi, seja bem-vinda ao Chá da Palavra. Hoje nós estamos com o tema Primeiro Deus expande sua visão, depois a sua vida. Ainda no tema de profundidade, a gente vai dar passos, conhecendo a história na Bíblia em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 21, 22, 27 e 28. Iremos entender como que Deus amplia a visão antes de ampliar território. A partir da palavra, da dinâmica que o Senhor praticou com o povo dele, que também praticará no nosso dia a dia. E você é o meu convidado especial. Traz o seu chá, a sua Bíblia e vamos pro chá da palavra. Vamos começar esse dia orando ao Senhor. Pai do Senhor, aos meus amados e amadas irmãs, um abraço aos amigos. Vamos orar. Pai amado, em nome de Yeshua, nós nos colocamos diante da Tua palavra. Abre os nossos olhos para enxergarmos além das circunstâncias. Muitas vezes queremos que o Senhor amplie nossos territórios, nossas oportunidades e as nossas responsabilidades. Mas ainda precisamos aprender a enxergar de acordo com a Tua perspectiva. Expande a nossa visão, aumenta a nossa compreensão, ensina-nos a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo quando ainda não conseguimos compreender todo o caminho. Prepara-nos para aquilo que deseja colocar em nossas mãos. Que a nossa visão seja maior do que os nossos medos e que a nossa fé seja maior do que as nossas limitações. Em nome de Yeshua, amém. Glórias a Deus. Iremos ler agora o nosso texto base, nossa leitura de hoje, do nosso devocional. 365 dias com a palavra do Senhor. Nós estamos com uma série e na semana eu consigo fazer 3 dias, né, dessa série. E para você acompanhar no todo, você precisa adquirir o devocional, que nós já temos o primeiro volume na Amazon e estou já disponibilizando o segundo também. E o Senhor está trabalhando. Já tenho todos os 4 volumes, mas o Senhor vai me dizer o tempo certo para disponibilizar para todos nós, porque o projeto é dele e ele vai nos orientando. Estamos hoje trabalhando em Deuteronômio, capítulo 3. Vamos ler versículo 21 e 22, que diz assim: Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. E também o versículo 27 e 28 que diz: Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e contempla
com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Amém. E quem já está acompanhando a nossa trajetória, né, na nossa programação Chá da Palavra de 365 dias, já conhece uma parte dessa leitura, né? E hoje nós vamos nos aprofundar nesses 4 versículos. E quando a gente lê, a gente vê que Deus permite que Moisés contemple a terra de longe, mas orienta que Josué seja fortalecido para conduzir o povo. Aqui encontramos uma verdade profunda. Antes de Josué assumir uma nova responsabilidade, ele precisava enxergar o que Deus havia feito. Ele estava ali conduzindo, mas quem está acompanhando todo o trajeto, né, todas as leituras, todos os chá da palavra, já sabe o que aconteceu com Moisés. Em alguns momentos, Moisés desobedeceu ao Senhor. E por esse motivo, Josué não passará o Jordão. Aleluia! Antes de Josué assumir uma nova responsabilidade, ele precisava enxergar o que Deus já havia feito. Por isso que o Senhor estava ali usando Moisés para entregar, para passar para as mãos de Josué uma nova fase, uma nova responsabilidade. E para que Josué tivesse essa preparação, foi necessário que ele estivesse ali do lado de Moisés por muito tempo. Mas o Senhor estava ali preparando Josué para assumir a trajetória ali em diante. Existe uma frase que muitas pessoas gostam de dizer: eu quero mais, né? Eu quero mais oportunidade, eu quero mais reconhecimento, eu quero mais influência, eu quero mais recursos, eu quero mais responsabilidades. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer antes. Eu estou preparado para enxergar o que Deus quer fazer através de mim? Porque muitas vezes queremos que Deus aumente nossa vida, sem que Ele primeiro aumente nossa visão. Queremos um território maior, mas continuamos pensando pequeno. Queremos uma missão maior, mas ainda somos governados pelo medo. Queremos uma fase nova, mas ainda enxergamos o futuro através das experiências do nosso passado. Em Deuteronômio, capítulo 3, Deus nos apresenta uma lição profunda. Antes de ampliar o território, Deus trabalha nossa visão. No início do capítulo, Israel continua avançando. O povo enfrenta inimigos.
conquista territórios, vê a mão de Deus agindo. E Moisés faz uma declaração muito importante a Josué. Os teus olhos viram tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez. Porque no tempo de preparação de Josué, ele estava do lado de Moisés. Perceba, Josué não precisava começar do zero. Ele já tinha visto a fidelidade de Deus. Ele já tinha testemunhado as vitórias. Ele já tinha caminhado ao lado de Moisés. Mas estava preparando Josué. Deus estava preparando Josué para uma nova fase. Mas antes de assumir uma posição maior, ele precisava compreender uma coisa. A vitória não vinha da força de Josué. A vitória vinha do Senhor. Por isso Moisés disse: o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Ele estava dizendo, você não vai estar nessa passagem sozinho. Essa é a base de uma visão espiritual madura. Quando Deus amplia nossa visão, aprendemos a enxergar que não somos nós que sustentamos o propósito. É Deus quem nos sustenta dentro do propósito. Perceba as lutas que você vem enfrentando. Quem tem sido a sustentação? Quem tem te levantado? Quem tem garantido vitória? Não é pela nossa força, é pela força do Senhor. Primeiro, Deus muda como você enxerga. Talvez você esteja pedindo, Senhor, muda minha situação. Mas Deus pode estar trabalhando primeiro. Eu quero mudar a maneira como você enxerga sua situação. Ele tem trabalhado em várias áreas da minha vida dessa forma. Talvez você veja uma porta fechada. Deus vê preparação. Você vê atraso. Ai, a promessa não chega, o cumprimento da promessa não chega, né? Só que Deus vê processo. Você vê uma limitação. Deus vê uma oportunidade de dependência. Você vê o tamanho do problema. Deus quer que você veja o tamanho dele. A visão espiritual não ignora a realidade. Ela apenas se recusa a enxergar a realidade sem considerar Deus. Você está percebendo a importância? Deus, Ele sabe da sua realidade. Ele sente, Ele sabe perfeitamente, Ele está vendo. Só que Ele quer que você o coloque dentro desta batalha. Ele não quer que você caminhe esse processo sozinho. Ele quer que o povo dele, naquela trajetória de passar o Jordão, que o povo saiba que ele é um Deus de milagre.
pelo que ele já fez no meio deles. Eles reconheçam que ele é o Deus dele, o Deus vivo, o Deus que tem sustentado eles até ali. Moisés viu, mas Josué quem entrou. Existe um detalhe muito forte no final do capítulo. Moisés pede para ver a terra prometida. Deus permite que ele contemple a terra, mas não permite que ele atravesse o rio Jordão. Josué, porém, será o responsável por conduzir o povo. Isso nos ensina que nem sempre veremos com os nossos olhos tudo aquilo que ajudamos a preparar. Moisés preparou uma geração. Moisés preparou Josué. Moisés preparou o caminho. Mas foi outra pessoa que Deus escolheu para conduzir o povo para dentro da terra. Isso também é maturidade espiritual. Entender que o propósito de Deus é maior do que a nossa participação individual. A sua parcela no processo do propósito de Deus na sua vida, muitas vezes não vai até o destino final. Muitas vezes você vai precisar descer numa estação anterior e outra pessoa dará continuidade a este projeto de Deus. Às vezes, Deus permite que você prepare algo que outra pessoa irá continuar. E isso não significa que sua missão foi menor. Significa que você fez parte de algo maior. A visão vem antes do território. Antes de Josué conduzir o povo, ele precisava entender: o Senhor é quem peleja por vocês. Essa visão seria fundamental para a próxima fase. Eles precisavam entender que o Senhor era quem pelejava por eles. Porque o território sem visão pode se transformar em peso. Responsabilidade sem maturidade pode se transformar em fardo. Influência sem caráter pode destruir uma pessoa. Por isso, Deus trabalha primeiro dentro de nós. Por isso, Deus trabalha primeiro dentro do povo dele. Depois ele amplia fora. Primeiro ele transforma a nossa mentalidade. Depois amplia a nossa responsabilidade. Primeiro ele aumenta a nossa visão. Depois amplia o território. Talvez você esteja orando: Deus, aumenta a minha vida. Hoje experimente fazer uma oração diferente. Deus, aumenta a minha visão. Porque às vezes a solução está diante de você e você não tem enxergado como ela verdadeiramente é. Se questione: o que eu ainda não consigo enxergar?
Pergunta para Deus. O que Deus está tentando me ensinar nessa fase? Estou preparado para administrar aquilo que estou pedindo? Minha visão sobre o meu futuro está baseada na fé ou no medo? Consigo reconhecer o que Deus fez antes de pedir o que Ele ainda fará? Porque quem não reconhece as vitórias que Deus fez ontem, pode entrar nas batalhas de amanhã com medo. Esse mesmo povo, Josué, ele foi preparado, ele viu, ele andou com Moisés. Ele viu diante dele também milagres. Ele viu as providências que Deus fez durante todo o processo. Mas quem se lembra da fidelidade de Deus caminha com outra perspectiva. Antes de Deus ampliar o território ao redor, Ele frequentemente amplia a visão dentro de você. Você entendeu? Antes que Deus amplie o território ao seu redor, Ele frequentemente amplia a visão dentro de você. Primeiro Ele amplia dentro de você. E muitas vezes, quando a gente fala de um sonho que Deus nos deu, a pessoa que está conosco, que está do lado, às vezes diz assim: sonha demais, não realiza nada. Por isso que temos que aprender a guardar. Às vezes a gente acha que aquela pessoa é de confiança, mas essa pessoa vai lá, leva a conversa para outras mais 6 pessoas e ficam zoando, fica achando que você é apenas um sonhador. Muitas vezes nós não temos enxergado a visão de Deus na perspectiva dele. Uma nova fase na nossa vida exige uma nova visão. Era isso que o Senhor estava tentando dizer para o seu povo. Você não pode viver uma nova estação pensando exatamente como pensava na sua vida anterior, na sua estação passada. Se Deus está levando você para um novo lugar, Ele também está formando uma nova perspectiva em você. Talvez você esteja pedindo uma nova oportunidade. Prepare sua visão. Talvez você esteja pedindo uma nova responsabilidade. Prepare seu caráter. Talvez você esteja pedindo uma nova fase. Prepare sua mente. Porque o que Deus coloca em nossas mãos precisa ser sustentado por aquilo que Ele formou dentro de nós. Olha umas referências bíblicas. Em Provérbios, capítulo 29, eu nem marquei aqui. Provérbio, capítulo 29, versículo 18. 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Qual era o cuidado de Deus durante todo o processo com Moisés?
que todo o povo, toda geração nova aprendesse a lei do Senhor, para que quando chegasse na terra prometida, eles soubessem de cor, eles tivessem visão e direcionamento. A visão é necessária para caminhar com direção. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim: Paulo ora para que os olhos do coração dos cristãos sejam iluminados. Glória a Deus. Deixa eu ler nessa versão aqui. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não basta enxergar com os olhos naturais. Precisamos aprender a enxergar espiritualmente. É essa visão que o Senhor está querendo que você peça para enxergar espiritualmente. Aleluia! Glórias a Deus. Em Abacuque 2, versículo 2, escreve a visão. Deus trabalha com direção e propósito. Abacuque 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eita glória! Ele dá direcionamento. Ele diz, ei, eu quero que você... O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eita glória! Deus trabalha com direção e propósito. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ensina a prosseguir, né? Ele primeiro dá uma direção. Paulo nos ensina a prosseguir para o alvo, deixando para trás o que ficou. A visão do futuro nos ajuda a não permanecer preso ao passado. Se a gente tiver que olhar para o passado, que a gente olhe para lembrar o quanto o Senhor foi fiel na nossa história, por Ele ter nos tirado dos nossos erros e ter nos colocado diante da vontade dEle. Amém? Eita Deus, nós estamos chegando no finalzinho do nosso devocional, chá da palavra. E eu quero concluir com uma oração. Glórias a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar?
Senhor, amplie a minha visão. Antes que o Senhor aumente o meu território, aumenta a minha capacidade de enxergar. Antes que coloque mais responsabilidade em minhas mãos. Forma o meu caráter, papai. Antes que o Senhor me leve para novos lugares, prepara primeiro meu coração, Pai. Não quero apenas pedir grandes coisas. Quero estar preparado para sustentá-las. Ensina-me a olhar para o que já fizeste e encontrar coragem para aquilo que ainda está por vir. Em nome de Jesus, que eu nunca me esqueça. O Senhor é quem peleja por mim. Em nome de Yeshua. Amém. Glória a Deus, eu sou feliz pela sua companhia. E se essa palavra chegou ao vosso coração, escreva nos comentários. Senhor, amplie a minha visão. Talvez você esteja esperando que Deus mude o seu território. Mas talvez Ele esteja preparando primeiro os seus olhos para enxergar o novo. Muitas vezes a gente não entende, a gente interpreta erradamente. Não tenha pressa, Deus sabe o que está fazendo. Eu sou Lucirene Alves Pereira e este foi mais um Chá da Palavra. Que Deus abençoe a sua vida e prepare seu coração para tudo que o Senhor tem reservado para você, para a sua família. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.